Olha, a questão de quem é Deus, da sua natureza, isso é, sem dúvida, o coração da fé cristã. E hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma resposta bem específica para essa pergunta, que é a doutrina unicista. A ideia aqui é entender como eles definem Deus se baseando somente, unicamente, nas Escrituras. E tudo se resume a essa pergunta, né? Deus é uma pessoa só ou são três? Essa é a questão que, nossa, por séculos, tem gerado debates teológicos intensos. É o ponto de partida de tudo. Então, a gente sabe que a resposta mais conhecida, a que a maioria dos cristãos segue, é a da Trindade. Mas existe uma outra visão, também com base na Bíblia. É a chamada doutrina unicista. E o argumento deles é que se a gente olhar de forma bem estrita para as Escrituras, o que se revela é um Deus singular. Ok, então vamos direto para os fundamentos dessa doutrina. Ela é construída basicamente sobre dois pilares, duas crenças centrais que são a base de tudo. Vamos lá, a primeira crença, ela fala sobre a unidade absoluta de Deus. É basicamente um monoteísmo levado à sua máxima expressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para essa visão, existe um único Deus, indivisível. Não tem essa de distinção de pessoas. A natureza de Deus é uma só, sem qualquer divisão. É a ideia de que Deus é um único ser com uma única identidade. Simples assim. E claro, essa convicção vem direta da Bíblia. Eles apontam muito para o Antigo Testamento. Essa passagem de Deuteronômio, por exemplo, é super forte para eles. É um dos versículos-chave que usam para defender essa ideia de um Deus único, soberano, sem ninguém ao lado. Beleza. Agora vamos para o segundo pilar. E esse aqui é todo focado na figura de Jesus Cristo. A ideia aqui é que Jesus Cristo é a encarnação completa, total, em corpo, daquele único Deus. O ponto-chave é o seguinte: todos aqueles títulos, Pai, Verbo, Espírito Santo, tudo isso está manifestado em Jesus. Ele não é tipo uma parte de Deus. Ele é a totalidade de Deus em forma humana. E para isso, esse versículo aqui de Colossenses é, fundamental para eles. É o apóstolo Paulo falando. E essa expressão, toda a plenitude, é a chave de tudo. É a palavra que eles usam para dizer, tá vendo? Tá tudo ali, em Jesus. Ok, mas aí sempre surge aquela pergunta, né? E os plurais na Bíblia? E aquele façamos o homem lá em Gênesis? Pois é, a teologia unicista tem algumas interpretações bem específicas para explicar isso. Vamos começar com a própria palavra hebraica para Deus, Elohim. Gramaticalmente, ela está no plural. Só que tanto a teologia unicista quanto a própria tradição judaica olham para isso e dizem, calma, isso é um plural de majestade. É como um rei falando de si mesmo no plural para expressar sua grandeza. E a prova disso, eles dizem, é que quase sempre o verbo que vem depois está no singular. E aquela famosa frase, façamos o homem à nossa imagem. Bom, aqui existem várias possibilidades que a doutrina unicista considera. Será que era Deus falando com os anjos? Ou talvez Deus deliberando com sua própria vontade? Poderia ser, de novo, o plural de majestade. Ou alguns vão até mais longe e veem isso como uma referência profética, uma antecipação da vinda do Filho, que seria o próprio Deus se manifestando em carne no futuro. Beleza, então como ficam os termos Pai, Filho e Espírito Santo nessa história? Aqui a distinção é crucial. Na teologia unicista, Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas diferentes. Pense neles como títulos, papéis diferentes ou manifestações distintas do mesmo e único Deus. É como se o mesmo Deus estivesse agindo de formas diferentes, usando chapéus diferentes dependendo da situação. E essa analogia aqui ajuda a entender muito bem. Pensa numa pessoa. A mesma pessoa pode ser administradora no trabalho, depois vai dar aula e é professora, e à noite é conselheira de um amigo. São três papéis bem diferentes, né? Mas é a mesma pessoa executando todos eles. É exatamente assim que a doutrina unicista enxerga Deus. Um único ser com múltiplos papéis. E tudo isso nos leva, claro, para o ponto central de toda essa discussão: a identidade de Jesus. Quem ele era? Qual a sua natureza? Para entender as ações de Jesus, a gente precisa olhar através de uma lente de duas naturezas. Uma que é 100% humana e outra que é 100% divina. Então, quando lemos nos evangelhos, por exemplo, Jesus orando ao Pai, a interpretação aqui não é de duas pessoas divinas conversando.
É a natureza humana de Jesus se comunicando com a natureza divina que habitava dentro dele mesmo. E essa divisão aqui no slide deixa tudo bem claro. De um lado, a natureza humana, chamada de filho, é o corpo que nasceu de Maria, que sentia fome, que se cansava, que orava. Do outro lado, a natureza divina, chamada de pai, é o Espírito Eterno, todo-poderoso, que habitava dentro daquele corpo. Então você tinha duas naturezas, unidas em uma só pessoa, mas sem se misturar, sem se confundir. E aqui, segundo o Evangelho de João, o próprio Jesus parece colocar as coisas nesses termos. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Para a doutrina unicista, essa é uma declaração, assim, cristalina, de que não há separação. Ver Jesus era literalmente ver o Pai, porque o Pai estava ali, habitando plenamente nele. Ok, para a gente fechar, por que tudo isso é tão importante para quem acredita nisso? Qual o significado prático dessa doutrina? Por que essa visão de Deus é considerada tão essencial? Olha, para quem segue essa doutrina, isso não é só um detalhe teológico, é algo fundamental. Eles acreditam que essa visão, antes de tudo, restaura a maneira original, a maneira bíblica de pensar sobre Deus. Em segundo lugar, eles sentem que essa é a forma mais forte de defender a divindade absoluta, completa de Jesus Cristo. E por último, isso tudo serve para dar uma ênfase gigantesca no poder que está disponível no nome de Jesus. Isso tudo acaba nos deixando com a reflexão final, que está bem aqui nesta pergunta. Como pode, né? Como que um único texto sagrado pode levar a compreensões tão, mas tão diferentes e, ao mesmo tempo, defendidas com tanta paixão sobre a natureza de Deus? É uma questão que realmente faz a gente pensar sobre fé, sobre interpretação, sobre a busca humana por entender o divino.